destaca. Diferente do Código Civil 16, que destacava muito mais a importância social da entidade, a preocupação agora é interna, é observar se há uma afetividade aí na família da modernidade. Mas da onde se extrai essa preocupação com a afetividade nas relações de casamento, na Constituição e no Código? O destaque maior na Constituição é justamente o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um conceito um pouco fluido, um pouco aberto, subjetivo, mas que destaca, acima de tudo, o ser humano como uma pessoa, não como um objeto de direito. Então, você não reconhecer nessas entidades duradouras, públicas, notórias, uma entidade familiar, você acaba tratando aquela pessoa como objeto de direito. Uma pessoa, um ente, um sujeito a par do direito, discriminado. E nós temos também, até um entendimento do professor Paulo Luiz Neto Lobo, que é membro do Conselho Nacional de Justiça, ele destaca muito bem que a nossa Constituição, exatamente no artigo 226, parágrafo 4º, fala que entende-se também como entidade familiar a família monoparental. Ora, se a Constituição fala também, nós temos aí uma cláusula de inclusão. Nós não temos aí um rol taxativo. As 3 formas de família da Constituição não são únicas. A Constituição apenas sugere aquelas formas que são mais comuns no dia a dia. Mas quando fala também, a expressão também é entendida aí como inclusão, justamente para abarcar essas formas de família onde há o afeto. E aqui eu queria destacar também que o próprio STJ tem reconhecido, além da união homoafetiva, outros tipos de entidades familiares onde há o afeto. Por exemplo, uma comunidade formada entre irmãos. Né? À luz da Constituição e à luz do Código de 2002, nós não poderíamos dizer que uma entidade formada por irmãos é juridicamente uma família. Mas, olhando com o olhar da prática, sabemos que é uma injustiça muito grande. Então, o STJ reconheceu já em um julgado o que nós chamamos de família anaparental, e inclusive para efeito de bem de família, que é aquele bem que não pode ser penhorado, o STJ reconheceu a família pelo single, que é a pessoa solitária também, uma decisão até de vanguarda. Eu ia exatamente lhe perguntar, qual a vantagem de se reconhecer como uma família ou um grupo de irmãos? Nós temos alguns reconhecimentos práticos. O primeiro de todos é justamente o bem de família. Então, por exemplo, temos 2 irmãos morando no imóvel, o imóvel é único e só para fins residenciais. Surge uma dívida contraída por um deles e, não tendo patrimônio a não ser aquele imóvel, ele vem a ser executado judicialmente e o patrimônio, como responde pela dívida, pode ser penhorado. O imóvel pode ser penhorado. Se você reconhece aquela entidade como entidade familiar, nós temos uma vedação à penhora daquele bem. Então, o efeito mais imediato, mais prático que temos é o reconhecimento do bem de família. E foi justamente reconhecendo o bem de família que o STJ reconheceu a entidade formada por irmãos como entidade familiar. E no caso, o imóvel estava em nome de quem? Apenas de um dos irmãos. Então, se aquele proprietário, digamos assim, adquire a dívida, poderia ser executado, mas haveria sem dúvida nenhum prejuízo ao outro irmão, né? Que, apesar de não ter a posse e a propriedade daquele bem, estava constituindo uma família, estava convivendo como família fosse e acabaria tendo um efeito indireto prejudicial a ele. Interessante. De vanguarda mesmo a decisão. Sem dúvida nenhuma, de se destacar muito. Inclusive o STJ tem proferido julgados muito interessantes na área de família, como esse. Né? Existem vários outros, mas esse é muito destacado. Né? Promotor Leonardo, e aonde entra essa questão da culpa exatamente? A culpa, como eu fiz questão de colocar no título do livro, uma perspectiva histórico-jurídica, eu quis traçar um perfil da origem da culpa no Código Civil de 16 e como vem sendo tratada a culpa depois da Constituição e com o Código de 2002. A culpa surge no Código 16 como resultado desse modelo de família, né, o modelo único de família, baseado apenas no casamento, onde na época havia proibição do divórcio. Então nós tínhamos tanto a família matrimonializada como a família que não era possível ser dissolvida pelo divórcio. Então a culpa surge aí como freio à desconstituição da família. Se a família só poderia ser constituída pelo casamento e esse casamento não poderia ser desconstituído, o legislador,
colocou como empecilho a separação judicial, a culpa, quer dizer, o culpado não poderia se separar ou, se houvesse a separação, seria sancionado com a perda aí de direitos fundamentais, como a guarda judicial dos filhos, o direito a alimentos e também